Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre cancelamento da inscrição do advogado. Cancelamento da inscrição do advogado é o ato pelo qual se desfaz, ou seja, se torna ineficaz a inscrição anterior concedida ao advogado nas hipóteses do artigo 11 do Estatuto da OAB. O artigo 11 do Estatuto da OAB estabelece 5 situações em que a inscrição do advogado será cancelada mediante processo administrativo que poderá ser iniciado pelo próprio advogado, de ofício pelo Conselho Seccional da OAB em que o advogado estiver inscrito ou por representação de terceira pessoa. O cancelamento da inscrição do advogado será realizado por procedimento administrativo próprio e será efetivado após anotação no Cadastro Nacional dos Advogados, conforme dispõe o artigo 24, parágrafo 2º do Regulamento Geral do Estatuto da OAB. Então, vamos começar a estudar as 5 situações em que a inscrição do advogado poderá ser cancelada. Começando pela primeira, que está no artigo 11, no inciso 1º, quando diz: cancela-se a inscrição do profissional que assim o requerer. Nesse caso, o próprio advogado solicita o cancelamento da sua inscrição mediante requerimento devidamente protocolado na Secretaria da OAB. O advogado não precisa justificar o requerimento para ter o seu cancelamento de inscrição. Por ser um ato voluntário do advogado, a OAB também não pode indeferir o requerimento do advogado. E o cancelamento se torna eficaz com a anotação do cancelamento no assentamento, ou seja, no cadastro do advogado. A segunda hipótese está no artigo 11, inciso 2, que diz: cancela-se a inscrição do profissional que sofrer penalidade de exclusão. A exclusão é uma sanção disciplinar que exclui e expulsa o advogado dos quadros da OAB. O cancelamento da inscrição, nesse caso, opera-se de ofício após a decisão tomada no processo disciplinar que aplicou a pena de exclusão e expulsão do advogado dos quadros da OAB transitar em julgado. A terceira situação está no artigo 11, no inciso 3. Cancela-se a inscrição do profissional que falecer. Nesse caso, o cancelamento da inscrição do advogado é automático, sendo que normalmente se inicia o processo de cancelamento da inscrição com a comunicação por algum parente do advogado quanto ao seu falecimento, ou no caso não haja esta comunicação, o cancelamento será de ofício pela OAB. A quarta situação está no artigo 11, no inciso 4, que diz: cancela-se a inscrição do profissional que passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Aqui, o advogado passa a desenvolver de forma definitiva uma daquelas atividades incompatíveis com a advocacia que estão descritas no artigo 28 do Estatuto da OAB. Chamamos a atenção para a expressão definitiva, pois se o advogado passar a exercer alguma atividade incompatível com a advocacia de caráter temporário, nesse caso, o advogado poderá requerer somente uma licença na forma do artigo 12, inciso 2 do Estatuto da OAB. Como você pode perceber, as mesmas atividades que impedem a inscrição do advogado, artigo 28 do Estatuto da OAB, também determinam o cancelamento da inscrição do advogado caso este passe a exercê-las em caráter definitivo. Neste caso, o cancelamento da inscrição do advogado será realizado com a comunicação do próprio advogado para a OAB, que começou a exercer a atividade incompatível com a advocacia, ou, se o advogado não comunicar, a OAB poderá fazer o seu cancelamento da sua inscrição de ofício. E a quinta situação em que será cancelada a inscrição do advogado está no artigo 11, inciso 5, que diz: cancela-se a inscrição do profissional que perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Nesse caso, terá cancelada a inscrição o advogado que perdeu ou deixou de preencher qualquer um dos requisitos contidos no artigo 8º do Estatuto da OAB, como, por exemplo, o advogado deixou de ser capaz, aquele requisito do artigo 8º, inciso 1 do Estatuto da OAB.
E nesse caso, o cancelamento da inscrição somente ocorrerá após a decisão transitada em julgada no processo administrativo competente para apurar que o advogado deixou de cumprir os requisitos do artigo 8º do Estatuto da OAB. Agora você deve prestar atenção que, conforme dispõe o artigo 11, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, o cancelamento da inscrição do advogado deverá ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação de qualquer pessoa, nos seguintes casos. Primeiro, quando o advogado sofrer penalidade de exclusão. Segundo, quando o advogado falecer. E terceiro, quando o advogado passar a exercer, em caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia. Fique atento que o artigo 11 do Estatuto da OAB estabelece que o advogado que teve a sua inscrição cancelada, na hipótese desse advogado realizar um novo pedido de inscrição, esse advogado não terá restaurado o número da sua inscrição anterior, conforme dispõe o artigo 11, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Vamos a um exemplo. O advogado Pedro Ferreira da Conceição era inscrito nos quadros da OAB sob o número 2803 e teve a sua inscrição cancelada nos termos do artigo 11 do Estatuto da OAB. Na hipótese do advogado realizar um novo pedido de inscrição, será concedido a este advogado um novo número de inscrição. Portanto, não será restaurado o número anterior. É importante também saber que em seu novo pedido de inscrição, o advogado deve fazer prova dos seguintes requisitos contidos no artigo 8º do Estatuto da OAB: capacidade civil, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso perante o Conselho da OAB. E ainda, se o advogado foi excluído dos quadros da OAB em virtude de sofrer penalidade de exclusão, no seu novo pedido de inscrição, esse advogado deverá realizar o pedido acompanhado de prova de reabilitação. Devemos esclarecer aqui que a reabilitação que se refere ao Estatuto da OAB é o fato que devolve ao infrator punido as qualidades das quais ficou privado em razão da punição. Este instituto está previsto na norma constitucional que veda o caráter perpétuo da pena. Vamos ver um exemplo. O advogado que foi excluído dos quadros da OAB por prática de crime infamante. Em seu novo pedido de inscrição, este advogado deverá provar a sua reabilitação criminal para poder também se reabilitar profissionalmente. Vamos concluir a nossa aula de hoje. A inscrição do advogado será cancelada a pedido do próprio advogado, quando o advogado sofrer penalidade de exclusão, quando o advogado falecer, quando o advogado passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia e o advogado perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, comente e inscreva-se já em nosso canal.